apresentado nada além de relato de súmula desde então. E, levando em consideração a previsão legal no artigo 58 do CBJD, em que ampara a presunção relativa de veracidade, e frente à escassez de provas em controvérsias que confronte a denúncia apresentada, temos apenas o relato do denunciado, que se fez aqui presente, o representante da EPD, senhor Sardinha, o atleta Davidson, e o vídeo que juntamos junto à segunda comissão, que não pôde ser apresentado para vocês, infelizmente. E aqui o artigo 58 do CBJD dispõe que a súmula é um relatório, o relatório e as demais informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem, bem como as informações prestadas pelos representantes da entidade desportiva ou por quem lhes faça, às vezes, gozarão de presunção relativa de veracidade. Nesse caso, não somente a súmula ela tem presunção relativa de veracidade, mas também de quem tem interesse em comprovar. E, nesse caso, Davidson ele teve interesse em comprovar. Esteve aqui o representante da EPD, além de que ele juntou um vídeo confrontando o que a denúncia apresentou. E, considerando essa segunda parte do artigo, o relato feito pelo atleta da EPD, o representante da entidade desportiva denunciada, há de ser amparado também pelo dispositivo legal ao qual eu acabei de citar, pois também gozam de presunção relativa de veracidade e, na dúvida, frente às duas verdades apresentadas neste momento, podemos fazer uso subsidiariamente do princípio indubio pro réu, no qual nós adotamos pelo ordenamento jurídico brasileiro, que expressa que, havendo dúvida na instrução do processo legal, por falta de provas, a interpretação do juiz, neste caso, no caso aqui da auditora relatora, o fato deve ser a favor do acusado. Dessa forma, tendo em vista que no futsal é um esporte de contato direto entre os atletas, desta forma, havemos considerar que se trata que o que ocorreu ali foi um ato reflexivo por parte do atleta denunciado, onde ocorreu um encontrão, no modo vulgarmente falando, dado pelo seu adversário, uma vez que ele estava comemorando o gol convertido naquele momento, e que, conforme foi visto no vídeo, pode até ser considerado um ato provocador por parte da suposta vítima, e sem que se tenha percebido, o denunciado tenha percebido a aproximação de seu adversário naquele momento. E, nesse ato reflexivo, o denunciado foi mal interpretado pela equipe de arbitragem de mesa, o qual expulsou indevidamente o denunciado, e desconsiderou a justificativa apresentada. Sendo assim, considerando a primariedade do atleta, conforme as folhas nada constas nos autos, requer a absolvição frente à tipificação apresentada em relação à denúncia apresentada. Caso assim não entenda, a Defensoria requer a desclassificação da incursão do denunciado no artigo 254, inciso 1 do CBJD, pelo artigo 258, caput, ambos do CBJD, desconsiderando, neste caso, a suposta agressão ocorrida como falta técnica, passando a ser considerado um comportamento inadequado por parte dos atletas no furor da comemoração da conversão do gol. E, mesmo assim, caso não entenda, considerando que já sofreram a punição automática, o atleta denunciado já sofreu a punição automática da aplicação do cartão vermelho pela arbitragem, requer, deste modo, que seja aplicada a pena prevista no mínimo legal, no artigo ao qual ele foi em curso, por ser tecnicamente primário, conforme a certidão nada consta dos autos, e também por ser observada a redução do artigo, e também que seja observada a redução do artigo 182, CBJD, por ele ser um atleta de categoria não profissional. É o que a Defensoria requer. Muito obrigada, doutora Rúbia. Eu questiono as nobres auditoras se tem perguntas a fazer à auditora relatora. No silêncio, eu entendo que não, então passo a palavra agora à auditora relatora para proferir o seu voto. Gostaria de cumprimentar novamente todos aqui presentes. Eu percebi que, após o início da sessão, outros estudantes chegaram, assim como alguns tiveram que se retirar. Desde já, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade e que essa sessão venha
agregar conhecimento para a vida de vocês. Vamos, então, ao voto. Receba a denúncia, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade. O denunciado Davison Adriano da Silva e Silva, aqui presente, foi expulso de forma direta com cartão vermelho aos 39 minutos da partida. Partida esta, realizada no dia 16 de abril de 2024, às 21 horas, na Arena Amadeu Teixeira, em jogo das equipes Abílio Neri contra a Associação Batista Canaã, partida válida pelo Campeonato Amazonense de Futsal Masculino Sub-20. Esse denunciado, o senhor Davidson, compareceu aqui à sessão de instrução e confessou que ele chegou a tocar no rosto do adversário durante a partida. Porém, afirma que tal ato ocorreu de forma involuntária, uma vez que, ao comemorar o gol marcado, o atleta adversário correu na sua direção sem que ao menos ele tivesse visto. E aí, por algum reflexo, ele realmente chegou a tocar no adversário, desferindo uma espécie de soco no adversário. Nessa mesma sessão, compareceu o representante da equipe, o senhor Mário Jorge, que praticamente deu a mesma versão que o denunciado, informando ou reiterando que o toque no adversário, o soco no adversário, se deu de forma involuntária, que o adversário, ao comemorar o gol, correu na direção do atleta denunciado e o atleta denunciado acabou por desferir o soco no jogador Matheus. O senhor Mário Jorge, representante da equipe, informou ainda que, nesse momento, ele encontrava-se na arquibancada e percebeu quando o jogador da sua equipe foi expulso com cartão vermelho. Ao ser perguntado se ele chegou a conversar com o jogador da sua equipe e verificar a razão do possível soco desferido contra o jogador adversário, ele reforçou a informação de que o atleta informou que se deu de forma involuntária, que o atleta não possui qualquer antecedente que justifique aí uma agressão e que ele confia na atitude dos seus atletas, porque ele já está há 40 anos ou mais como representante da equipe, sempre reforçou os valores e os princípios de seres humanos. A defesa do denunciado apresentou ainda um vídeo com um trecho da partida, onde se verifica o exato momento em que ocorreu o ato objeto desta denúncia, onde ocorreu o fato. Eu não consegui visualizar absolutamente nada nesse vídeo que justifique qualquer penalidade ao denunciado. E eu não vou nem entrar no mérito aqui da comemoração, se foi ou não provocativa, porque ainda que tivesse sido provocativa, não justificaria qualquer ato de agressão em desfavor do atleta adversário. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas fato é que, analisando o vídeo, o que eu vejo é uma comemoração da equipe Canaã, comemoração essa que se justifica, porque além do gol, aquele gol representou a vitória por 1-0 nos últimos minutos da partida, mas até eu acho que no afã de comemorar, o jogador ele corre de forma descoordenada, vamos dizer assim, na quadra, e acaba por encostar no atleta denunciado. Ele esbarra no atleta denunciado. E o atleta denunciado, entendo eu, que até como um reflexo, ele se vira com o braço e, muito possivelmente, sim, com o braço, acertou o atleta adversário, o senhor Matheus. Então, realmente não consegui visualizar qualquer ato que enseja aí uma irregularidade ou uma penalização. Em sustentação oral, a defesa do denunciado requereu a absolvição do mesmo ou
a desclassificação da denúncia ou, em último caso, que, se ocorrer uma condenação, que seja no mínimo legal. A Procuradoria, por sua vez, ratificou os termos da denúncia e requereu, ao final, por seu recebimento, com a consequente condenação do denunciado na pena do artigo 254-A, inciso 1, do CBJD. À vista de todo o exposto, e conforme eu já mencionei anteriormente, eu voto no sentido de absolver o denunciado Davison Adriano da Silva e Silva por não identificar qualquer ato de irregularidade, qualquer infração cometida pelo mesmo. É o voto. Obrigada, doutora Anne. Passa a palavra agora à doutora Rose para proferir seu voto. Boa tarde a todos. Eu entendo conforme a doutora Anne e voto com a relatora. Obrigada, doutora Rose. Eu passo a palavra agora à doutora Vivian para proferir seu voto. Boa tarde a todos. Também entendo, como a relatora, que de fato não ficou visível que o atleta que ora denunciado procurou o atleta lesionado. Desta feita, voto com a relatora no sentido de absorver o atleta aqui presente. Obrigada, doutora Vivian. Passa a palavra agora à doutora Alice para proferir seu voto. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Parabenizo a relatora pelo brilhante voto e voto integralmente com a relatora pela absolvição. Bem, eu hei também de concordar com o voto da relatora e, por conta disso, eu vou agora proclamar o resultado do julgamento. Por unanimidade de votos, absolver o denunciado Davison Adriano da Silva e Silva por não ter cometido nenhuma infração conforme a denúncia da Procuradoria. Presidente, eu só gostaria de fazer um adendo e destacar aqui como é importante a presença do denunciado nas sessões de instrução, né? E a presença munido também de provas, né? Foi a presença do denunciado aqui, isso eu estou falando também para todos aqui que se fazem presentes, só para vocês entenderem a importância, foi a presença do denunciado, com seu depoimento, assim como do representante, bem como a imagem que fez cair por terra a presunção relativa de veracidade da súmula, né? A súmula da partida informava que o denunciado desferiu um soco na altura do queixo do seu atleta adversário e, por isso, deveria ser condenado nas penas do artigo 254. Né? Então, era isso que dizia a súmula. E, quando a gente fala isso, não significa que o juiz teve má fé, nada disso, é porque, às vezes, dependendo da localização que o árbitro se encontra, é essa a visão que ele tem. Né? E o vídeo ele conseguiu mostrar um outro lado e um outro contexto do fato. Então, gostaria de agradecer a presença do representante da equipe, bem como do denunciado, e reiterar a importância que se faz aqui, que vocês compareçam com as devidas provas. Obrigada. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês, tá? Tinha alguém que queria dar um anúncio, acho que era um professor, coordenador, não sei. Sabe, Alexa? Cadê o Rogério? Boa tarde. Não vai? Alguém queria falar alguém queria aqui. Bem, nós vamos passar agora para o julgamento do segundo processo, que é o 011 de 2024. Ah, tá. Bem, tem alguém presente, algum denunciado do segundo processo? Acho que não, né? Tem provas, doutora Rubia, a produzir? Não? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Rose para
Breve leitura do relatório. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, doutora Tati. Boa tarde aos demais presentes. Eu sou Roseilce, relatora do processo disciplinar número 11 de 2024. Trata-se da competição ocorrida pelo Campeonato Estadual Masculino de Futsal entre as equipes Beruri Esporte Clube e Manaus Parque Futebol Clube no dia 12/4 de 2024. Neste processo, temos 4 denunciados, sendo os atletas Alexandre Diebe, do Nascimento, Luiz Henrique Lima, do Nascimento, Wesley Diebe, do Nascimento e Felipe da Silva Moura. De acordo com a denúncia, os atletas Alexandre Diebe, do Nascimento, e Luiz Henrique Lima, do Nascimento, tentaram se agredir aos 29 minutos e 30 do segundo tempo. E os atletas Wesley Diebe, do Nascimento, e Felipe da Silva Moura se agrediram aos 30 minutos do segundo tempo. Assim, diante dos fatos, a Procuradoria requeriu a condenação dos atletas nos termos do artigo 254-A do CBJD. É o breve relatório. Obrigado. Como não tem provas a produzir, passa a palavra à Procuradoria para a sustentação da denúncia. Boa tarde. Último processo dessa tarde. A denúncia encontra-se dividida em 2 partes. Nós temos o fato que ocorreu aos 29 minutos de jogo, no qual nós temos os senhores Alexandre, da EPD Manaus, Parque FC, e Luiz, atleta da EPD adversária. Narra o relatório que ambos os denunciados, após uma entrada faltosa ali na linha lateral, tentam se agredir mutuamente através de chute e soco. Nós temos, então, a denúncia enquadrada no artigo 254-A do CBJD, que traz a infração da agressão física e em seus rolos, inciso 1 e 2, nós temos os exemplos, onde eu vou ter lá o termo soco e chute. Entretanto, nesse primeiro momento, nós temos a prática da agressão física na modalidade tentada. Então, eu tenho o artigo 157, que diz: a modalidade tentada é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Em seu parágrafo 1º desse mesmo artigo 157, nós temos o seguinte, abro aspas, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente à infração consumada reduzida pela metade. Na segunda parte da denúncia, eu tenho os senhores Wesley e Felipe, que em sequência ao primeiro fato, aos 30 minutos de tempo, esses denunciados eles começam a se desentenderem, e eu tenho o atleta denunciado Wesley, da EPD Manaus FC, que chuta o atleta denunciado Felipe, da EPD Beruri, e esse acaba revidando. Então, eu tenho novamente a configuração do artigo 254-A do CBJD, inciso 1 e 2, que, por coincidência, esses artigos estão acabando sendo o tema dessa tarde. Novamente, eu tenho 2 atletas que cometem a infração de agressão física. Bem diferente do primeiro caso, não temos a presença dos denunciados, portanto, reitero os termos da denúncia para que haja condenação em relação aos 4 denunciados citados na exordial. Somente, presidente. Obrigada, doutora Kathleen. Passa a palavra agora à defensora para a sustentação da defesa. Mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui para apresentar a defesa no processo disciplinar esportivo do 011-2024 da competição de campeonato estadual Série Prata 2024, entre o jogo Beruri Esporte Clube e Manaus Parque Futebol Clube, na data de 12 de abril de 2024, categoria não profissional, auditora relatora, doutora Maísa Moraes da Silva. Os denunciados são Alexandre Diebe do Nascimento, atleta da EPD Manaus Parque Futebol Clube, em curso no artigo 254-A, inciso 1 e 2 do CBJD. Luiz Henrique Lima do Nascimento, atleta da EPD Beruri Esporte Clube, em curso no artigo 254-A, inciso 1 e 2 do CBJD. Wesley Diebe Nascimento, atleta da EPD Manaus Parque Futebol Clube, em curso no artigo 254-A do CBJD. E Felipe da Silva Moura, atleta da EPD Beruri Esporte Clube, em curso no artigo 254-A do CBJD. Bem, diante dos fatos narrados em súmula que ensejaram a denúncia apresentada, neste caso de justiça desportiva, e levando em consideração a previsão legal que ampara a veracidade relativa da súmula, não estando, neste caso,
Diante de uma escassez de prova nos autos, não podemos confrontar os fatos narrados. Desta forma, tendo em vista o que foi apresentado, frente ao que foi apresentado pela Procuradoria, a Defensoria requer, neste caso, por serem os atletas que foram denunciados tecnicamente primário, não havemos muito o que confrontar, porque, tendo em vista a aplicação do artigo 58 do CBJD, né, em que prevê, que ampara a presunção relativa de veracidade da súmula, frente aos fatos que foram narrados, a Defensoria vem requerer a aplicação do mínimo legal previsto nos artigos aos quais os atletas foram incursos, por serem os denunciados tecnicamente primário, conforme a certidão de nada consta juntada aos autos, e pelo fato de serem atleta de EPD categoria não profissional, deve-se observar a redução prevista no artigo 182 CBJD em relação à pena aplicada. É o que a Defensoria requer neste momento. Obrigada, doutora Rúbia. Eu questiono as nobres auditoras se tem alguma pergunta a fazer, auditora relatora. No silêncio, eu passo a palavra à relatora para proferir o seu voto. Boa tarde novamente. Inicialmente, recebo a denúncia por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade e passo ao mérito da questão. A gente verifica, conforme o processo anterior, né, que se trata de um caso de agressão em curso no artigo 254A do CBJD. E é de conhecimento de todos que, quando o atleta ele assume o compromisso de participar de uma competição, ele tem a responsabilidade de atender às normas e o regulamento da competição. No caso em questão, a gente verifica que os atletas Alexandre Diebe do Nascimento, ele foi incurso no artigo 254A do CBJD, e também Luiz Henrique Lima do Nascimento. Os dois denunciados, os demais, né, serão tratados mais adiante, em virtude de uma condição específica para os dois primeiros, que se trata de uma tentativa. O Código de Justiça Desportiva, ele dispõe no artigo 254A, que é o principal da denúncia, ele narra o seguinte: praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente, pena, suspensão de 4 a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro de comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 30 a 180 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural, submetida a este Código. Parágrafo 1º. Constitui exemplos de infração prevista neste artigo, sem prejuízo de outros. Inciso 1. Desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Inciso 2. Desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Todavia, a súmula de partida diz que os atletas eles tentaram se agredir fisicamente, que as equipes elas interviram para que essa agressão não ocorresse. Ainda, segundo o CBJD, nós temos o que dispõe no artigo 157. Diz-se a infração, inciso 2, tentada, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada, reduzida da metade. Dessa forma, analisando concretamente o caso, a gente verifica que houve uma tentativa de agressão mútua, onde os dois atletas eles não conseguiram se agredir por intervenção das duas equipes. Assim, considerando as disposições do Código quanto à pena, nós temos que a suspensão ela varia de 4 a 12 partidas. Portanto, considerando as peculiaridades deste caso e como medida de reprimenda aos envolvidos, voto pela condenação dos atletas Alexandre Diebe do Nascimento e Luiz Henrique Lima do Nascimento a pena de suspensão de 4 partidas, com fundamento no artigo 254A do CBJD. Todavia, por se tratar de tentativa, reduzo a metade, ou seja, 2 partidas, com fundamento no artigo 157, parágrafo 1º do CBJD. Quanto aos atletas Wesley Diebe do Nascimento
e Felipe da Silva Moura, a gente verifica de acordo com a denúncia, e nós temos aqui apenas o relato da súmula, já que os denunciados não estão presentes, e a súmula tem presunção de veracidade, conforme já é informado pela Defensoria. Analisando o caso concreto, né, dos dois envolvidos aqui, nós temos que a agressão ela se consumou, portanto, considerando também a peculiaridade dessa segunda parte da denúncia, eu aceito a denúncia e considero que os denunciados, o Wesley Diebe do Nascimento e Felipe da Silva Moura, eles devem receber a pena de suspensão de 4 partidas, com fundamento no artigo 254A do CBJD. Todavia, por serem atletas não profissionais, eu reduzo a metade, ou seja, 2 partidas, com fundamento no artigo 182 do CBJD. Como voto, presidente. Doutora, o primeiro, Alexandre, o Luiz, ficou pelo 254A, parágrafo 1º e 2º. 254A, primeiro e segundo, e... Reduzido pelo 182 para 2 partidas. Não, né? eu considerei 157, que é a tentativa, parágrafo 1º. 157, parágrafo